Agora vamos falar sobre a programação das auditorias. Bem, a programação das auditorias deve levar em consideração diversos aspectos. Primeiro, áreas auditadas. A recomendação que eu dou é que todos os espaços físicos pertencentes à empresa sejam auditados, mesmo aqueles utilizados por empresas contratadas. Algumas empresas optam por sortear algumas áreas que serão auditadas a cada ciclo. Essa estratégia, na minha opinião, não é recomendada para as fases iniciais da implantação, pois com possíveis diferenças significativas entre as áreas, a simples apuração de notas não agrega valor ao processo de auditoria. Os registros feitos nas áreas amostradas certamente não servirão para as demais áreas não auditadas, criando uma imagem de auditoria apenas como um processo de julgamento para levantar notas. A utilização de amostragem só é recomendada nos casos de níveis de 5S muito próximos entre as áreas e para avaliação de metas corporativas, usadas evidentemente para premiações por participação nos resultados. Outro ponto importante na programação é o prazo para a conclusão das auditorias. A recomendação é que as auditorias sejam realizadas no máximo em 2 semanas, para empresas, evidentemente, de médio e grande porte. Empresas de pequeno porte pode ser realizada em até 1 ou 2 dias. Caso isso não seja possível, deve ser aumentada a quantidade de auditores. Terceiro ponto importante, sobre as datas para você fazer as auditorias. Em função de limitações de várias áreas, são recomendáveis avaliações entre os dias 10 e os dias 25 de cada mês, evitando-se avaliações em épocas festivas e períodos onde há maior concentração de férias, principalmente das pessoas estratégicas da empresa. Quarto item de uma boa programação. Quais são as áreas que eu recomendo não auditar? Na minha opinião, devem ser evitadas auditorias em áreas que estão em fase de transformação, como reformas, mudanças, paradas de manutenção e outros casos, pois as observações feitas nesse período não têm maiores significados. Os auditores. Os auditores devem ser escalados de acordo com a sua familiaridade em relação à área auditada e a própria disponibilidade desses auditores. Lembrando que o ideal é que sejam escalados no mínimo 2 auditores por área, da mesma forma que na próxima auditoria seja feita. Um deles volta a auditar a mesma área, fazendo revezamento com os outros. Esse revezamento deve ocorrer para que um auditor mantenha a memória da última avaliação, facilitando a comunicação com o auditado. O revezamento deve ocorrer como forma também de evitar vícios por parte do auditor e para possibilitar a troca de referências entre eles, à medida que passam, evidentemente, a conhecer o perfil dos outros. Sobre a programação por área. Uma vez escalados os auditores, podem ser definidos os dias das auditorias de cada área. Às vezes, é preferível que os próprios auditores façam contato com os auditados e estabeleçam dia e horário da auditoria dentro do período proposto pela coordenação do 5S ou pela coordenação das auditorias. Sétimo ponto importante, como deve ser feita a divulgação dos resultados? Uma vez definido o período de auditoria e os auditores de cada área, deve ser feita uma divulgação no sentido de criar um ambiente de motivação para as auditorias, ressaltando que nesta fase são admissíveis pequenas melhorias. Caso as áreas passem por uma maquiagem pesada, que normalmente acontece, as lideranças devem tomar as atitudes que demonstrem seu efetivo comprometimento com a prática do 5S, e não apenas com a pontuação da área. Outro ponto importante, antes de cada ciclo de auditorias, você deve fazer uma preleção com os auditores. Esta recomendação é para se tratar dos seguintes tópicos. Primeiro, alguma alteração ocorrida no dimensionamento das áreas. Alguma alteração ocorrida nos critérios de avaliação, que pode acontecer isto. Discutir problemas ocorridos no último ciclo de auditorias. Por exemplo, atraso da entrega dos relatórios, registros mal redigidos, incompatibilidade entre os registros e as notas, auditores que auditaram sozinhos quando deveriam auditar em dupla, reclamações dos próprios auditados. Também deve ser informado nessa preleção a entrega dos relatórios das auditorias anteriores. E, evidentemente, também você pode tratar nesta reunião, nesta preleção, algumas informações mais específicas.